Durante 7 anos da minha vida eu trabalhei com desenvolvimento de jogos e pude desenvolver mais de 10 jogos. Então se você está querendo iniciar esse mercado de desenvolvimento de jogos, esse vídeo aqui definitivamente não é para te desanimar, mas simplesmente te passar a real de qual que é o caminho viável para você trabalhar com jogos, principalmente ali falando do mercado do Brasil. Então eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência, dos meus aprendizados que eu tirei esses anos trabalhando com desenvolvimento de jogos, para ajudar vocês que querem também trilhar esse caminho. Bora pro vídeo? Olá pessoal, bora para mais um vídeo, eu sou a Carol Atequita, seja bem-vindo ao meu canal, Atequita Dev, onde eu tô aqui toda semana compartilhando ali informação sobre tecnologia. Se você quer iniciar essa área de programação, esse canal vai te ajudar pra caramba. Ou se você já trabalha com programação, esse canal também vai te ajudar, vai te informar acima de tudo. A única coisa que eu peço, se esse conteúdo te ajudar, é que você se inscreva no canal, que você compartilhe, que você comente, porque assim você tá ajudando o conteúdo de fato. E se você já é raiz aqui do canal, já é inscrito, não esqueça de curtir, de comentar, porque a sua interação é muito importante pra mim e eu tô sempre lendo os comentários de vocês. Aliás, grande parte dos temas que eu trago aqui pro canal é justamente dos comentários de vocês, então não deixe de colocar seu comentário ali, eu sempre respondo um comentário no final do vídeo, combinado? Bom, talvez você, assim como eu, tenha se interessado por esse universo da programação justamente por conta dos jogos. Aliás, acho que isso é bem comum, né? As pessoas quererem se tornar programadores justamente pela afetividade que tem pelos jogos. Então, talvez você vai se identificar com a história que eu vou contar aqui hoje, sobre a minha experiência, né? Mas eu me interessei por programação justamente por conta dos jogos. Então, a primeira vez que eu pensei assim, quero me tornar programadora, foi justamente porque eu vi um jogo ali e eu pensei que eu gostaria de fazer parte daquela magia. Eu gostaria de conseguir desenvolver aqueles jogos. Aquele foi o meu primeiro clique, assim, para pensar ali na carreira de programação. E é justamente o que eu tô falando. Muitas pessoas têm esse interesse de trabalhar com jogos. Sempre que eu trago esse tipo de conteúdo aqui, que eu falo que eu trabalho na Riot, né? As pessoas perguntam, né? Como que eu faço para começar nesse mercado de desenvolvimento de jogos? Apesar de hoje, na Riot, eu não trabalhar diretamente com jogos, eu já tive meu estúdio de jogos durante 7 anos da minha vida, né? Então é justamente a ideia aqui desse vídeo é ajudar as pessoas que querem entrar nesse mercado e trazer uma visão realista do que realmente é esse mercado. Há 7 anos atrás, quando eu tava entrando nesse mercado de desenvolvimento de jogos, quando eu pensei assim, eu quero entrar, quero trabalhar com jogos, o cenário estava muito diferente do que está hoje. Então você não tinha um curso específico para desenvolvimento de jogos, né? Você não tinha muitos recursos, né? Vou falar para vocês que eu fiz faculdade de design gráfico pensando em trabalhar com jogos. E durante a minha faculdade de design, eu não tive sequer a possibilidade de fazer um TCC sobre jogos, porque não tinha orientador para esse projeto. Olha só como hoje tudo mudou e a gente tem cursos específicos para desenvolvimento de jogos. É importante falar isso porque muito do cenário que eu vou falar aqui mudou bastante nos últimos anos. Mas é importante ter essa visão do que é esse mercado de jogos aqui no Brasil. Mas apesar de ter escolhido o curso errado ali, eu não sabia muito bem qual curso escolher, escolhi design gráfico, durante a faculdade de design eu tive a possibilidade de trabalhar, desenvolver um jogo de fato. Esse foi o meu primeiro contato com desenvolvimento de jogos e também o meu primeiro contato com programação. Então sim, eu comecei a programar já desenvolvendo jogos e foi bem na tora mesmo. Foi uma matéria de mídias interativas, onde o professor falou assim, faz qualquer projeto que seja interativo, e eu falei, cara, eu vou fazer um jogo. Bom, eu era designer, né, então eu já sabia mexer com Flash ali, que era o programa de animação da Adobe, e eu sabia que ele tinha suporte ali a você colocar lógica, escrever programação dentro desse programa. Então tudo que eu fiz foi usar o meu conhecimento em Flash com as animações, né, e unir isso com a programação, que eu não sabia, mas tive que aprender, comprei um livrão mesmo para poder estudar, mas eu consegui desenvolver esse jogo. Inclusive eu conto um pouquinho dessa experiência com mais detalhes em outro vídeo aqui do canal, porque eu vou colocar o card em algum lugar aqui, se você se interessar em conhecer um pouquinho desse processo de como foi a minha entrada no mercado de desenvolvimento de jogos, né? Mas foi nesse momento que abriu meio que a caixa de Pandora, assim, poxa, quero ser programadora. Eu já sabia que eu queria trabalhar com jogos, mas eu quero trabalhar com jogos com programação. Eu quero desenvolver de fato esses jogos. Eu não vou lembrar a data exata que eu saí da faculdade, mas faz bastante tempo, faz assim, sei lá, 13 anos, 14 anos, faz muito tempo mesmo. E nessa época que eu saí da faculdade, eu já tive a oportunidade de trabalhar ali com freela para desenvolvimento de jogos. Então, assim, eu já saí da faculdade e já consegui uma oportunidade para trabalhar com freela em uma empresa que era internacional, que ela fazia aqueles joguinhos para Facebook. Eu acho que eu tava no lugar certo, no momento certo, assim, tudo se uniu ali para que eu conseguisse essa oportunidade, porque realmente era uma época que esse tipo de jogo social tava com uma febre muito grande. E como eu trabalhava com o Adobe Flash, que era o principal programa que era utilizado para desenvolver esses jogos, né, acabou que uma coisa ajudou com a outra. E outro ponto muito importante, né, como que você conseguiu essa oportunidade de trabalho
acabando de sair da faculdade e não sendo uma faculdade de programação. Networking, pessoal, eu falo bastante sobre networking, mas eu soube explorar muito bem o networking que eu fiz ao longo da minha carreira. Então, como eu era designer, eu tinha feito um curso de modelagem 3D e durante esse curso, né, eu fiquei muito amiga do professor que acabou me indicando para esse projeto. Essa empresa estava buscando profissionais que trabalhassem com desenvolvimento de jogos e ele sabia, eu tinha comentado com ele que eu estava trabalhando com isso, então foi meio que networking, sorte, momento certo, na hora certa, e eu consegui essa oportunidade de trabalhar nessa empresa americana que desenvolvia esses joguinhos para Facebook, tipo colheita feliz. Tá, mas por que eu tô falando em relação a isso, né, em como eu entrei no mercado, né? Porque quando eu terminei esse freela, eu trabalhei nesse freela durante 8 meses, saí porque tive um burnout, porque justamente, olha, eu não tinha experiência, muita experiência com programação e foi uma responsabilidade muito grande. Eu tava me esforçando para entender a base que eu não sabia, então eu comecei a codar sem saber a base muito bem, tive que voltar para reforçar esses conhecimentos, né? Isso me atrapalhou demais e me sobrecarregou. Então eu saí com 8 meses de projeto, né? Saí e falei assim, poxa, não quero mais trabalhar com isso, quero ver o que eu vou fazer da minha vida, né? E quando eu saí desse freela, quando eu deixei esse projeto de freela, aí que eu entendi a realidade do mercado brasileiro em relação ao desenvolvimento de jogos, né? Porque não tinha muita oportunidade. Eu entendi o quanto eu fui sortuda de ter encontrado esse freela, principalmente lá fora, porque lá fora o mercado estava muito aquecido e aqui no Brasil a gente pode dizer que o mercado estava imaturo ainda, e ainda é um pouco imaturo, eu vou falar mais sobre isso. Então depois que eu terminei esse freela, que eu vi realmente que não tinha muita comunidade, não tinha muita empresa desenvolvendo jogo aqui no Brasil, como que eu ia fazer? Eu resolvi criar o meu próprio estúdio de jogos, e aí o destino super me ajudou, digamos assim, porque eu encontrei ali 3 pessoas maravilhosas que literalmente dividiram um sonho comigo e a gente conseguiu conquistar muita coisa. Então eu criei o meu próprio estúdio de jogos com esses amigos ali, que foi a Fanbytes Game Studios, que ganhou mais de 5 prêmios de reconhecimento nacional e foi aonde eu trabalhei em 7 anos da minha vida, trabalhando com desenvolvimento de jogos. De fato, ter pessoas que têm o mesmo propósito seu, que realmente querem lutar por aquilo, faz muita diferença. Eu acho que isso contribuiu muito para o sucesso da Fanbytes. Mas no começo, quando a gente estava começando a Fanbytes ali, eu tinha que conseguir pagar as contas. E de fato, desenvolver os seus próprios jogos não pagava conta nenhuma. Você tem que pensar nisso, porque até você conseguir desenvolver um produto e rentabilizar isso, é um tempo, é um esforço, principalmente que são projetos grandes e você precisa maturar isso, né? Não é tão fácil você desenvolver um jogo rentável nesse sentido. Até a gente conseguir tornar a Fanbytes um negócio de fato, né? Eu precisava me manter de alguma forma. E como que eu fiz? Eu comecei a fazer freelas de sites. Eu fiz mais de 200 sites WordPress, é por isso que eu falo bastante sobre isso, mas foi a maneira que eu consegui de pagar os meus boletos, de conseguir a minha estabilidade financeira, enquanto eu dedicava para esse sonho ali de desenvolvimento de jogos. Então eu fazia 2 coisas ao mesmo tempo. E eu acho que essa é a primeira vez que eu falo sobre isso, assim, no outro vídeo eu não entrei em detalhes em relação a conciliar as 2 coisas, mas é importante passar a realidade, porque se eu falar, poxa, trabalhei com jogos durante 7 anos, dá a entender que, nossa, ela viveu de jogos durante 7 anos e não foi bem essa a realidade, né? Então, os freelas foram a minha fonte de renda durante muitos anos da minha vida e viabilizaram esse sonho de trabalhar com jogos. Mas, de fato, em um certo momento ali, onde já estava bem amadurecido, a Fanbytes, ela se tornou uma empresa rentável e eu pude, de fato, tive a possibilidade de viver de jogos de fato. Mas eu não quis, mesmo assim, deixar os meus freelas, porque era algo que eu gostava bastante de fazer. Então eu comecei fazendo freelas para web e depois comecei a pegar freelas de aplicativo, né? E eu gosto muito de trabalhar com aplicativos, gostava de trabalhar com site também. Então eram 2 coisas que eu gostava e eu comecei a conciliar as 2 coisas, mas em um certo ponto, já deixando claro aqui, a Fanbytes realmente se tornou uma empresa rentável e existia a possibilidade de trabalhar, de viver de fato de jogos. Você já pensou em trabalhar com desenvolvimento de aplicativos assim como eu? Pois é, mobile é uma das carreiras mais promissoras do mercado de tecnologia, não só falando do mercado nacional, mas também do mercado internacional. A Backfront Plus é uma plataforma de ensino focada em desenvolvimento mobile. Lá você vai encontrar desde conteúdos básicos para quem não sabe nada mesmo, saindo do zero, até conteúdos mais avançados, como por exemplo, arquitetura, testes. Então você paga apenas uma assinatura e tem acesso a conteúdos que vão te ajudar em toda a sua jornada, em toda a sua carreira, desde o nível iniciante até o nível mais avançado. E o melhor é que, como é um modelo de assinatura, ao longo da sua assinatura, você vai ter acesso a novos cursos que ainda serão lançados, que vai contribuir bastante para algo que é muito importante para todo programador, que é o aprendizado contínuo. E além de tudo isso que eu disse, o valor da assinatura é realmente inacreditável, sério, vocês não vão encontrar isso em lugar nenhum. É claro que eu tenho meu cupom de desconto especial para vocês que me seguem aqui no canal. Então na descrição desse vídeo você vai encontrar não só o link para conhecer um pouquinho mais e assinar a plataforma da Backfront Plus, mas também o meu cupom de desconto, então não deixe de conferir.
hoje, falando do cenário de desenvolvimento de jogos aqui no Brasil, mudou muito desde que eu comecei ali nesse mercado. Quando eu comecei não tinha comunidades, não tinha muitos eventos ali, você estava meio que isolado, principalmente onde eu estou, que é uma região bem isolada de tudo que acontece em relação à tecnologia. Então ainda tinha esse fator geográfico que atrapalhava mais ainda, mas hoje eu vejo o Brasil com oportunidades bem legais para desenvolvimento de jogos. Então, o cenário mudou, a gente tem vários estúdios ali no Brasil. De fato, não são estúdios tão grandes, mas a gente já tem aqui jogos que foram premiados mundo afora, né? E eu acho que é um setor que vai crescer muito, vai atrair muito investimento, principalmente porque os jogos acabam sendo um tema muito quente por conta do esportes, que acaba ganhando muito dinheiro. Então, se a gente tem toda essa atenção para a galera que está jogando, isso acaba trazendo atenção também para a galera que está desenvolvendo. Então, eu vejo como algo muito promissor aqui no Brasil. Mas a realidade hoje é você, começando com o desenvolvimento de jogos aqui no Brasil, muito provavelmente você vai precisar abrir um pouquinho a sua mente e trabalhar com outras coisas até que você consiga, de fato, se estabelecer e trabalhar somente com jogos. Então, esse é o primeiro ponto, expectativa e realidade, né? Você tá disposto a isso? Bom, eu tava disposta ali naquela época e eu não me arrependo disso. Foram os melhores anos da minha vida, assim, eu vivi coisas surreais, assim, com a Fanbyte, com o desenvolvimento de jogos. É muito legal você poder criar, né, essas peças mágicas que fazem parte da vida das pessoas. Então, assim, eu não me arrependo de ter seguido a carreira de desenvolvimento de jogos, mas é legal falar um pouquinho sobre a realidade. Então, quando você está entrando no mercado, mesmo sem experiência, eu acho que o mercado de desenvolvimento de jogos, ele tem uma barreira a mais do que em outras áreas do mercado de tecnologia, né? É difícil, mais difícil você encontrar vagas para iniciante e normalmente vai te pedir experiência mesmo que você seja iniciante. Então, eu acho que para o cenário nacional, alguém que queira trabalhar com desenvolvimento de jogos, principalmente tem que ser uma pessoa desenrolada e com um viés um pouco empreendedor. Por quê? Você vai terminar o seu curso ali, de repente você fez um curso focado no desenvolvimento de jogos, você vai precisar explorar suas habilidades técnicas primeiro, você vai precisar criar um portfólio para que você consiga descolar a sua primeira oportunidade de mercado. Parece estranho, mas você vai precisar criar seus jogos, vai precisar ter portfólio aí para você poder mostrar nesses processos para que você consiga sua primeira oportunidade. É muito difícil ter uma vaga para desenvolvedor iniciante que pega alguém sem ter criado nenhum projeto. Diferentemente de outras áreas da tecnologia, que por mais que a gente reclame aqui, ainda tem vagas sim que contratam as pessoas sem ter experiência de mercado de fato, né? Sem ter um projeto publicado de fato, né? No desenvolvimento de jogos isso é mais difícil. Mas o ponto positivo nesse sentido é que é muito fácil você criar projetos, você explorar suas habilidades, né? Você pode participar de maratonas de jogos, que é a chamada Game Jams. Você pode explorar isso de diversas formas. Então, digamos que isso não é um bloqueio, isso não vai te tirar do mercado. Mas é legal você entender o tipo de perfil de pessoa que teria sucesso nesse mercado de desenvolvimento de jogos. Uma pessoa muito proativa, que corre atrás da experiência, que vai desenvolver seus projetos, que vai correr atrás de fato, vai fazer acontecer para descolar essas oportunidades aqui no Brasil. Então, pensando no cenário nacional, é muito mais viável você começar empreendendo, criando as suas ideias, do que você conseguir a sua primeira vaga como júnior. E normalmente, a sua primeira vaga como júnior vai depender de alguma experiência anterior, de algum projeto que você tenha feito. Você precisa ter isso em mente. E um ponto bem importante do cenário aí no mercado nacional é que grande parte das empresas são empresas pequenas. Você não tem grandes empresas de jogos aqui no Brasil. E isso já explica muita coisa quando você vê as vagas. Então, normalmente, essas empresas não podem pagar salários astronômicos como você vê aí no mercado de tecnologia. Então, existe sim uma disparidade entre um salário de desenvolvedor de jogos com outras áreas do mercado de tecnologia, justamente porque aqui no Brasil os estúdios eles são pequenos. Então, lembra da Fanbyte, que era o meu estúdio de desenvolvimento de jogos? Nós éramos 4 pessoas. Chegou um momento que a gente precisava terceirizar, contratar uma outra pessoa para poder agilizar ali o processo. Só que a gente não conseguia contratar ali, carteira assinada, outra pessoa. Então a gente contratou ali outra pessoa através de um freela mesmo, tá? Uma coisa mais informal ali, sem contratar de fato, assinar a carteira de fato. Porque são estúdios pequenos que, por mais que estejam rentabilizando, não conseguem arcar com os altos impostos de você contratar uma pessoa ali na folha de pagamento de fato. Então, é claro que no Brasil a gente não tem só estúdio indie de desenvolvimento de jogos. Nós temos estúdios grandes aqui também. Mas são poucos estúdios aí comparados ali a outras áreas do mercado de tecnologia. Então, digamos que você tem uma concorrência maior. E maior parte das oportunidades vai ser justamente desses estúdios menores, principalmente com freelancer, né?
acontece muito de você ter mais oportunidades para freelancer, principalmente para quem está começando. Isso, para deixar claro, eu tô falando do mercado nacional. Se a gente for olhar a nível global, nós temos países que investem bastante em desenvolvimento de jogos, que tem empresas gigantescas que lucram muito dinheiro com o desenvolvimento desses jogos, né? Como é o caso da Riot Games. Então, você consegue ser um profissional super valorizado ali trabalhando nesse mercado. Mas falando de mercado nacional, essa é meio que a realidade aqui do Brasil. E é por isso que eu acredito que desenvolvimento de jogos é uma área um pouco mais difícil para quem está começando ali do zero. Justamente porque vai te exigir um pouquinho mais de proatividade, esse feeling mais empreendedor nesse início. E quem está começando normalmente não tem toda a maturidade ali, toda a experiência para poder se virar nos 30 nesse sentido. Mas não que você não possa começar com desenvolvimento de jogos, porque eu comecei com desenvolvimento de jogos, não, enfim, né? A minha história conta a respeito disso, né? Mas é importante ter em mente quais são as barreiras que você pode enfrentar, para você pensar como que você pode lidar com elas. E aqui eu vou dar algumas dicas para quem quer iniciar nesse mercado de desenvolvimento de jogos. O meu conselho é justamente entender o mercado, qual é o panorama atual, para que você consiga traçar um plano de ação compatível. Então, poxa, quero trabalhar com desenvolvimento de jogos. Eu sei que se eu desenvolver jogos por conta própria e ter um portfólio legal, isso vai me dar mais chance de conseguir entrar nas empresas que eu quero entrar. Então, trabalhar bastante isso, fazer bastante projetos práticos lá, acho que esse é um ponto muito importante para quem quer trabalhar com desenvolvimento de jogos. Principalmente, ter um feeling um pouquinho mais empreendedor, vai te ajudar nesse sentido, não só de você desenvolver os seus jogos, criar os seus produtos e aprender com isso, mas também os freelas podem ser uma ótima oportunidade para você que está começando. Então, meio que pensando ali na viabilidade desse caminho de desenvolvimento de jogos, ele pode ser um pouquinho diferente de um caminho padrão, de alguém que vai sair de um curso de programação, vai entrar numa vaga de estágio, júnior, etc. Então é meio que isso que eu tô explicando. O plano de ação ele tem que ser diferente, porque nem sempre você vai conseguir seguir esse passo, estágio, júnior, pleno e sênior, né? Muitas vezes você vai precisar cavar essas oportunidades de uma forma mais proativa. E nesse ponto ali de você realmente desenvolver seus projetos, ter esse mindset mais empreendedor, faz muita diferença. Outro ponto para quem quer trabalhar com desenvolvimento de jogos é entender quais tecnologias têm mais demanda aqui no Brasil. E com certeza é a Unity, galera. Eu vejo muitas pessoas querendo estudar Engine X, Engine Y, né? Não vou falar da Unreal, porque a Unreal também tem mercado, mas é mais AAA, digamos assim, são jogos maiores, né? E pra realidade aqui do Brasil, assim como eu expliquei que a gente tem mais estúdios indies, a Unity, ela tem muito mais mercado aqui no Brasil. Então, pra você que quer começar desenvolvimento de jogos, eu super indico começar pela Unity C#. Inclusive, eu tenho um curso aqui no canal gratuito, onde você pode dar os seus primeiros passos, aprendendo um pouquinho sobre essa engine. Então, eu recomendo que você faça, se você tem interesse em relação a isso, mas se posicionar de uma forma estratégica, né? Aprendendo as tecnologias que têm mais oportunidades, vai ser com certeza melhor do que ficar dando murro em ponta de faca. Então, ao invés de você estudar Game Maker e outras engines ali, que são legais para desenvolver, mas não tem mercado, estuda o que tem mercado aqui no Brasil, principalmente, para que você consiga mais rápido, né, a sua oportunidade. Hoje, se a gente for pensar em game engines, né, que são principais para desenvolvimento de jogos, que para quem não sabe o que é uma game engine, é um motor de jogo, é como se fosse um software que você utiliza para desenvolver o jogo. Se a gente for falar das principais aí de mercado, seria a Unreal e a Unity. Só que, como eu disse, a Unreal ela é mais usada em jogos AAA. E assim, aqui no Brasil a gente não tem tantos estúdios que utilizam ali a Unreal. Então você vai ter mais oportunidades, principalmente para freela, trabalhando com a Unity. Mas isso não quer dizer que você possa depois aprender a Unreal, principalmente pensando no mercado internacional. Outra dica legal para quem quer começar nesse mercado de desenvolvimento de jogos é estar bem próximo da comunidade. A comunidade aqui no Brasil ela é muito poderosa para conseguir justamente essas oportunidades. Então a galera se ajuda bastante. Então, participar dos eventos, né? Conhecer quem desenvolve jogos aqui no Brasil, para que você consiga, de repente, encontrar uma vaga que você possa trabalhar, pegar um freela. Então, se conectar vai ser muito importante. Ser proativo em relação a isso vai ser muito importante. Participar das Game Jams, que são eventos também de tecnologia, mas são maratonas de desenvolvimento de jogos, onde você tem a possibilidade de trabalhar com outras pessoas, desenvolver um jogo que pode ser portfólio. Então, a Game Jam, ela vai te ajudar em N sentidos. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu conto um pouquinho sobre como é essas Game Jams, e esse vídeo ele é muito legal porque eu tava justamente participando de uma Game Jam com a Fanbytes. Eu conto mais ou menos como que foi a experiência e tal, então é legal para você entender como que funciona e principalmente como que esse tipo de evento acaba te beneficiando bastante no seu início como desenvolvedor de jogos. Outro conselho muito importante para você que vai começar nesse mercado é ter o pé no chão e entender a sua força de trabalho. Acontece muito da pessoa começar a desenvolver jogos e pensar num GTA e querer desenvolver um GTA
GTA sozinho e ficar perdido naquilo ali, acaba se frustrando e acaba desistindo de desenvolvimento de jogos e fazendo outra coisa. Então é muito importante você entender a sua força de trabalho, você entender ali as suas habilidades para que você consiga explorar isso nos seus projetos e não pirar ali na megalomania e se perder nesse sentido. E galera, isso acontece demais. Eu acho que esse é um dos principais problemas ali de desenvolvimento de jogos. É que é muito fácil ali você se perder, você pensar em coisas. Na verdade, acho que a gente fica muito inspirado, muito animado em fazer o projeto e acaba pensando coisas demais do que a gente poderia realmente fazer. Então, ter esse pé no chão, principalmente no começo, de você conseguir começar projetos, terminar projetos, vai ser muito importante para você justamente conseguir esse portfólio que vai te ajudar a entrar na área. E outra dica para quem está começando, colocar o inglês ali no seu plano de estudos. Lá fora, de fato, você vai encontrar mais oportunidades do que aqui no Brasil. Então, desde o princípio, se posicionar, começar a estudar inglês, vai fazer muita diferença para que você consiga as melhores oportunidades de mercado. Eu não tô falando aqui que a gente tem que todo mundo sair do Brasil e trabalhar para fora, né, deixar o mercado nacional, mas que de fato lá você vai encontrar mais oportunidades. E na verdade, assim, eu vejo com bons olhos as pessoas que conseguem trabalhar lá fora, adquirir conhecimento, de repente vem aqui pro Brasil novamente, começar a empreender e fomentar esse mercado. Então, também é um fluxo que pode acontecer. Mas pensando em desenvolvimento de jogos, eu ficaria de olho nessas oportunidades internacionais ali, porque são de fato as melhores oportunidades de mercado. Apesar desse cenário atual aqui no Brasil seja um mercado que está amadurecendo ainda, eu acho que é um mercado de fato muito promissor. Então, assim, se você quer entrar no mercado de desenvolvimento de jogos, tenha o mindset ali, o pé no chão de tudo que eu falei aqui, traz o seu plano de ação compatível, porque eu acredito verdadeiramente que é um bom investimento, mas tem que ter o perfil necessário para conseguir enfrentar essas barreiras iniciais. E assim, olhando para minha trajetória, foi o desenvolvimento de jogos que me trouxe até aqui. Eu fico até, tipo assim, pensando, cara, hoje eu tô trabalhando na Riot, né? E eu comecei trabalhando ali com desenvolvimento de jogos. Apesar de hoje não estar trabalhando diretamente com isso, eu tô numa das maiores empresas de jogos do mundo. Então, pra mim, é uma realização muito grande estar hoje trabalhando nesse projeto, né? E a ideia desse vídeo não é desanimar vocês, mas é trazer uma visão real de como é trabalhar com jogos aqui no Brasil e como que você deve pensar a sua carreira se você quer focar nesse nicho de desenvolvimento de jogos, que é um nicho maravilhoso. Agora eu quero saber de você. Já pensou em trabalhar com jogos? Tá querendo trabalhar com jogos? Qual que é a sua principal dificuldade? Qual que é a sua principal dúvida? Não deixe de comentar, porque eu quero trazer conteúdos para ajudar também quem quer entrar nesse mercado de desenvolvimento de jogos, né? E eu vou justamente responder um comentário que fizeram em outro vídeo meu aqui do canal, do Rafael. Para quem quer trabalhar principalmente com games e, se possível, com apps, qual é melhor? Desenvolvimento web ou mobile? Poxa, Rafael, você tá falando aqui que quer trabalhar com games e talvez desenvolvimento de aplicativos, né? Então faz total sentido mobile, já que você quer trabalhar com desenvolvimento de aplicativos. Já falando que as tecnologias que a gente utiliza para desenvolvimento de aplicativos, seja o Swift para iOS ou o Kotlin para Android, que é possível você desenvolver jogos nessa tecnologia também, né? Tem jogos nativos que são desenvolvidos em Swift e jogos nativos que são desenvolvidos ali em Kotlin. É claro que dentro de tudo que eu falei nesse vídeo aqui, não são as tecnologias mais comuns de se utilizar no mercado, que tem mais mercado, mas você pode desenvolver jogos com ela. Então, com certeza, respondendo a sua dúvida aqui, seria desenvolvimento mobile. E de repente, Rafael, você pode fazer exatamente como eu fiz, né? Você pode trabalhar com desenvolvimento de aplicativos e também de jogos, né? Aproveitando que a barreira de entrada para aplicativos é menor, você pode conseguir entrar em menos tempo, rentabilizar isso para que você consiga depois entrar no mercado de jogos ou investir no seu sonho de desenvolvimento de jogos. De repente você cria o seu estúdio assim como eu criei. Então é uma possibilidade também. Eu espero que eu tenha conseguido responder a sua dúvida aqui, Rafael. Muito obrigado pelo seu comentário. E antes de eu me despedir para o próximo vídeo, eu vou indicar outros 2 conteúdos para você assistir aqui na sequência. Um desses conteúdos vai ser justamente um vídeo onde eu falo sobre jogos, onde eu conto a minha experiência, o que eu aprendi trabalhando com desenvolvimento de jogos aqui no Brasil, e o outro conteúdo vai ser uma recomendação do YouTube. E agora eu vou jogar, né? Porque quem trabalha com jogos gosta de jogar também. Não deixe de se inscrever porque tem muito conteúdo legal aqui pra você.